Olá, olá, seja muito bem-vinda aqui nesse canal, onde eu trago conteúdo, trago vídeos falando sobre consultoria empresarial. Então, se você quer se tornar um consultor e uma consultora de negócios, um especialista na área, acompanhe os meus vídeos aqui no YouTube, pois eu tenho trazido um material mais denso, mais em formato de aula, para ajudar você nesse sentido. E para aqueles que gostam de um conteúdo mais dinâmico e querem acompanhar um pouco mais o meu perfil e me conhecer um pouco mais, pode ir lá na plataforma vizinha no Instagram, @CEOJuCosta, que vocês conseguem acompanhar e ter mais informações. Então, hoje eu trouxe um assunto um tanto polêmico. Eu quero falar sobre os consultores opositores. Então, a ideia aqui é falar para que você não seja uma consultora opositora. E eu trouxe aqui, então, slides, eu trouxe aqui um material para te ajudar nesse sentido, para que você, além de me ouvir falar, você também possa acompanhar através do material. E detalhe, esse material ele está sempre disponível para aqueles que querem receber o PDF. É só colocar aqui nos comentários, eu quero o PDF, e a minha equipe, nós vamos entrar em contato com você para ver a forma de envio. Então, é somente colocar no comentário que nós vamos te responder. Então, aqui está o nosso slide, né? Não seja uma consultora opositora. Para que eu possa falar sobre isso, primeiro você precisa entender, mas o que é ser um consultor opositor? O que é ser uma consultora opositora? É importante você também saber o que é ser, para que eu possa, então, falar que você não deve ser. Ser uma consultora opositora refere-se a alguém que, no contexto de consultoria, no contexto do ambiente de trabalho, muitas vezes faz as coisas de maneira negativa. É uma pessoa que se opõe a tudo, é uma pessoa que está sempre sendo resistente às ideias, a propostas, a iniciativas dos outros. Esse tipo de comportamento pode se manifestar de várias maneiras. Ela é uma consultora que tem um método engessado. Ela acredita que é somente daquele jeito que vai acontecer o resultado. E muitas vezes, no ambiente de consultoria, nós precisamos se adaptar com os clientes. Nós precisamos ouvir os clientes. O sucesso de um consultor ele se deve exatamente a isso, a saber ouvir, a saber extrair o máximo de informações do seu cliente para que então ela possa trazer soluções. Por mais que você é um consultor, uma consultora que tenha um método, esse método ele precisa sim se adaptar ao seu cliente, à necessidade do seu cliente. O método nada mais é que um passo a passo, que um mapa, para que o seu cliente entenda aquilo que você está levando para a empresa dele, a solução que você está levando para a empresa dele. Mas quando se trata em aplicação, quando se trata de colocar em prática, nós precisamos ouvir o nosso cliente e entender o que é melhor para aquele momento. Então, o consultor opositor é exatamente isso, ele é resistente quando o seu cliente traz informações e quer fazer um pouco diferente do método dele. Esse consultor opositor, ele fica muito mal, ele não consegue aplicar a sua consultoria, porque ele acha que somente aquele formato vai dar certo. E como eu escrevi aqui, então, esse tipo de comportamento pode se manifestar de várias maneiras. E eu coloquei aqui algumas características de uma consultora opositora. Por exemplo, ela é aquela consultora de críticas constantes. Ela chega no seu cliente e ela já começa a criticar, ao invés de esperar, ao invés de ouvir e então esperar no momento certo, ela já começa a criticar a forma que está sendo feita. Ou o pior ainda, começa a criticar os colaboradores que trabalham lá. Já começa a apontar os erros. Então, esse é o perfil. Ela vai criticar frequentemente e vai focar nos problemas. Outra característica de uma consultora opositora é a resistência a mudanças. Ela se opõe sistematicamente e o pior, ela desencoraja a mudança. A pessoa que quer prestar consultoria, que quer se tornar uma consultora, ela precisa ser uma pessoa aberta a mudanças. Ela precisa estar aberta, porque quando ela chega no seu cliente, ela não sabe o que ela vai encontrar. Então, se opor o tempo todo e desencorajar a mudança, vou citar um exemplo. Muitas vezes, seu cliente já tem uma ideia pronta. Muitas vezes,
todo o formato já está na cabeça dele. Ele só precisa de uma ajuda para poder implantar essa ideia. Muitas vezes o líder ele tem essa dificuldade, porque o líder ele está pensando na estratégia da empresa como um todo. Ele está pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Ele está dentro da bolha. E o consultor vem, então, para ajudar nesse sentido. Muitas vezes é isso, exatamente isso que o teu cliente vai buscar. Alguém que auxilie na sua ideia, no seu desejo, no seu formato que já está dentro da sua mente. E se você é uma consultora que quer chegar com uma ideia pronta e não escuta o seu cliente, tem essa resistência à mudança, você vai perder o seu cliente. Você vai perder a oportunidade de estar com o seu cliente. Ou se você for contratada pelo know-how, ou por uma indicação, ou porque o cliente realmente está precisando muito dessa ajuda, vai chegar um momento que você vai gerar um estresse no seu cliente, porque ele tem a ideia, ele quer implantar e você vai desencorajá-lo. E aí você corre um grande risco de perder o seu trabalho, de perder o seu projeto. Terceira característica de uma consultora opositora, ela é negativa persistente. Ela mantém uma atitude negativa, ela espalha pessimismo. Então, o cliente está mostrando uma ideia, está dizendo o que quer fazer e ela já vem falando: não, mas isso não vai dar certo. Não, desse jeito não vai funcionar. Nem tentou, nem avaliou, nem pesquisou e nem estudou, mas ela já vai falar que não, que essa ideia não é legal. Por quê? Porque ela é uma pessoa pessimista, porque ela é uma pessoa negativa, porque ela acredita que só dá certo de um jeito. A quarta característica, então, de uma consultora opositora é feedback destrutivo. Ela oferece críticas destrutivas e desmotiva as pessoas que estão trabalhando com ela. Então, imagina, você está indo para uma empresa para auxiliar essa empresa, para fazer essa empresa crescer. E simplesmente você começa a dar feedbacks destrutivos, falando: nossa, eu não acredito que vocês estão fazendo dessa forma. Desse jeito vocês vão quebrar. Desse jeito a sua empresa vai falir. É óbvio que o consultor ele tem que ser verdadeiro, que ele tem que falar aquilo que precisa ser falado. Mas tem pessoas que não entendem, não compreendem que existe uma forma diferente de falar. Você tem que fazer a leitura. O consultor, a consultora especialista precisa saber fazer uma leitura do seu cliente para então saber qual é a linguagem que vai falar com cada um deles. Tem clientes que são mais sensíveis, tem clientes que são mais delicados, tem clientes que não, que já gostam mesmo mais direto ao foco, mas a gente tem que saber, precisamos ter tato, precisamos saber de que forma nós vamos colocar, então, para o nosso cliente, os pontos de melhoria da sua empresa. Não é simplesmente chegar e dar esse feedback destrutivo. Olha, se você continuar fazendo desse jeito, você vai falir. Eu não acredito que vocês estão fazendo dessa forma. Você tira todo o crédito do seu cliente. Você desacredita totalmente do seu cliente. Então, não. E o pior ainda, coisas que eu já vivenciei de consultores que foram prestar consultoria e também fizeram isso com os colaboradores. Acabam com a equipe. Muitas empresas querem manter os seus colaboradores. As empresas muitas vezes querem potencializar as forças dos seus colaboradores. Imagina se você é uma consultora opositora e chega no seu cliente e fala: olha, a equipe que você trabalha nem serve, você tem que demitir todos. Eu já vivenciei isso. Assim, os colaboradores, muitas vezes, são decisores na contratação da consultoria. Quando você vai prestar sua consultoria, você tem um primeiro contato. Você vai lá fazer um diagnóstico, você vai lá fazer a primeira visita, antes de realmente ser contratada. Então, se você tem essa atitude, você não percebe que você é uma consultora opositora, você pode até deixar de ser contratada por isso, porque os colaboradores muitas vezes influenciam na decisão da contratação. E aí imagina, os colaboradores chegarem para o líder e dizer: não, essa consultora ela não pode ser contratada, porque ela não respeita as pessoas que estão na equipe, ela já quer demitir todo mundo, ela não acredita, ela não respeita a história dessas pessoas na empresa, ela não respeita o tempo e o que essas pessoas também já fizeram pela empresa. Então, imagina, se você tem esse perfil opositor, você está deixando dinheiro na mesa, você está perdendo dinheiro. Então, é importante que você perceba essas atitudes.
Outra característica de um consultor, uma consultora opositora, é a falta de colaboração. Você combinou com o seu cliente que é somente 1 hora de consultoria. Você combinou com o seu cliente que é só uma manhã, mas o seu cliente ele precisou mudar o turno, ele precisou mudar o horário, ele precisou que você ficasse um tempo mais. Olha, eu vou entrevistar alguém fora do horário. Você pode ficar comigo, você pode me acompanhar, você pode fugir um pouquinho do horário que nós combinamos, e você chega e diz assim: não, esse não é o horário que eu combinei. Se você quiser que eu fique mais, você vai ter que pagar mais por isso. Ou simplesmente, não, eu não posso ficar. Isso é uma consultora opositora, é uma consultora que não é colaborativa. Se eu estou no meu cliente, o primeiro ponto que eu levo em consideração na minha consultoria é: o que eu vou fazer lá? Eu quero gerar resultado para o meu cliente. Eu não quero só o meu contrato, eu não quero só receber, eu quero que o meu cliente tenha resultados. E se for preciso eu ficar 1 hora a mais, se for preciso eu trocar de turno, se for preciso eu me dedicar mais para que esse cliente tenha resultado, eu vou fazer. Por quê? Porque é isso que vai me gerar mais clientes, isso vai me gerar indicação. E a gente não deve fazer pensando somente em nós. A gente não deve fazer pensando somente naquilo que eu vou ganhar. Não. O foco tem que estar no cliente. E se aquilo é importante para o cliente, pode trazer resultados para o cliente, então, por que eu vou ser uma pessoa com falta de colaboração? Por que eu vou me opor a isso? Não, eu vou procurar ser uma pessoa que vou, então, facilitar esse processo. Então, aqui eu trouxe algumas características para você entender, e eu já vou falando aí o porquê, né? O porquê você não deve ser assim. Quais são os impactos negativos de uma consultora opositora? Claro que eu já fui falando, enquanto eu fui dando as características, eu já fui falando para você quais são esses impactos. Mas imagina muito mais além. Olha mais, seja mais profundo. Diminuição da produtividade. Você acaba perdendo produtividade. Você acaba perdendo clientes, deixando de fechar negócio por ser uma consultora opositora. Ambiente de trabalho tóxico. Você não consegue gerar um ambiente agradável para trabalhar com as pessoas. A pessoa que é opositora, o consultor que é opositor, ele não tem. O ambiente onde ele está não é um ambiente agradável. As pessoas não conseguem gostar dessa pessoa. Elas não conseguem ser colaborativas também para que o projeto dela dê certo. Imagina se eu estou indo para dentro de uma empresa, eu preciso pensar que eu preciso de pessoas. E eu preciso daquelas pessoas que estão lá dentro da empresa, porque elas é que têm total informação da empresa. É essas pessoas que vão me ajudar, então, a fazer esse projeto dar certo. E se eu não sou uma pessoa que sei trabalhar com outras pessoas, não sei trabalhar em equipe, não sei motivar, não sei ser agradável, eu acabo, então, gerando esse impacto negativo, tendo um ambiente de trabalho tóxico, um ambiente de trabalho onde as pessoas que estão lá acabam pedindo para sair, acabam pedindo para ir embora, porque não consegue estar nesse ambiente. E aí, o que acontece? O seu projeto começa a ir por água abaixo. E o que o seu cliente vai falar para você? Quando ele começar a perceber que as pessoas estão indo embora porque você não tem o tato de lidar com outras pessoas. O pior de tudo isso, que por mais óbvio que apareça, as pessoas que fazem isso, os consultores que são opositores, não percebem, fazem sem perceber, ou muitas vezes acham que isso é uma forma de mostrar o poder. Isso é uma forma de querer estar acima daquelas pessoas que estão ali. Pensam que isso é posicionamento, e na verdade não é posicionamento. Posicionamento é quando você coloca a sua opinião, mas você consegue influenciar as outras pessoas para fazer com que esse projeto aconteça. Outro impacto negativo, então, é a retenção de talentos. Acaba fazendo com que as pessoas não se desenvolvam mais. Quando você chega e diz para o seu cliente que aquela equipe não serve, sem nem treinar, sem nem fazer um teste de análise comportamental, sem nem realmente
experimentar, testar aquele talento, testar as competências dessa pessoa, o que você está fazendo? Você está fazendo retenção de talentos. Você está reprimindo pessoas que poderiam trazer muitos resultados. Outro impacto negativo é reputação profissional. Me diga, como é que você vai prosperar? Como é que você vai ter uma carteira de clientes e indicações se você não se preocupa com a sua reputação profissional? Tem muitos consultores assim, opositores. Não se importam, não estão nem aí se alguém gosta ou não. A mensagem deles acaba sendo essa: eu não me importo que gostem de mim, eu quero é resultado. Mas como é que você vai ter resultado se você não consegue trabalhar com as pessoas certas, com as pessoas que vão te ajudar a ter resultados? Então, a sua reputação profissional é muito importante, você tem que olhar para isso. Você não pode querer ser um consultor opositor, você tem que ser ao contrário dessa pessoa, para que você tenha, então, uma reputação de consultor excelente, de excelência, onde as pessoas, os seus clientes vão te indicar. Eu trabalho muito com indicação, muitos dos meus clientes me indicam para outras empresas. Por quê? Porque quando eu estou em um cliente, eu sou totalmente oposta a isso que eu estou falando. Eu me importo com o meu cliente. Eu procuro ter um ambiente agradável de trabalho. Eu procuro trabalhar com as pessoas que estão lá, ser parceiras, extrair o melhor das pessoas que estão lá. E se elas não estão numa posição correta, se elas não estão trazendo resultado naquela posição, a gente cria funções, a gente desloca essa pessoa para um outro cargo, a gente promove para uma função onde realmente a gente vai poder aproveitar ainda mais os seus talentos, ainda mais as suas competências, as suas forças. Então imagina, se você não se preocupava antes com o seu perfil profissional, com a sua reputação profissional, agora é o momento de você olhar para isso. Se hoje você já é um consultor e você ainda não está virando o jogo, não está conseguindo vender a sua consultoria pelo preço que você gostaria e na quantidade de projetos que você gostaria, tenha atenção, faça uma autoavaliação para saber de fato se você não está sendo esse consultor opositor. Vamos falar então como evitar ser uma consultora opositora. Como que eu posso evitar? Eu já dei aqui uns spoilers, eu já falei, dei umas pinceladas e agora a gente se aprofunda um pouco mais. Primeiro ponto, adotar uma mentalidade positiva. Encarar desafios como oportunidades de crescimento e aprendizado. Focar nas soluções em vez dos problemas. É exatamente isso. O consultor que não é opositor, ele tem essa mentalidade positiva. Ele aproveita as oportunidades que aparecem. Eu tenho que ir em outro horário, eu vou em outro horário. Eu tenho que trabalhar com pessoas que naquele momento eu acredito que não vai dar certo para o projeto, eu vou trabalhar, eu vou extrair o máximo que eu posso dessas pessoas. E aí, então, no meu plano de ação, eu vou colocar essa informação, se essa pessoa é adequada ou não, se essa pessoa deve ser remanejada para uma outra função. Mas eu nunca vou falar que essa pessoa precisa ser demitida, que essa pessoa precisa ser mandada embora, a não ser que ela esteja sendo antiética, a não ser que ela esteja fazendo algo muito errado dentro da empresa, que ela esteja fazendo um corpo mole, que ela esteja mentindo, que ela esteja roubando, que ela esteja usurpando da própria empresa. Caso contrário, eu sempre vou potencializar, eu sempre vou querer ajudar, fazer com que aquela pessoa se desenvolva, que aquela pessoa cresça dentro da empresa. Então, isso é ter uma mentalidade positiva, é acreditar nas pessoas, é acreditar no potencial do seu cliente, é fazer o melhor com as ferramentas que o seu cliente tem naquele momento. Outro ponto importante para você evitar ser uma consultora opositora é ser colaborativa. Trabalhar junto com a equipe para alcançar os objetivos. Ser colaborativa é isso, é utilizar as habilidades, as competências da equipe que está lá. É aproveitar as ferramentas que o teu cliente tem para potencializar o seu projeto. Então, essas são as duas características para que você evite ser esse consultor opositor. Se as informações que eu estou trazendo aqui tá fazendo sentido,
É algo que você já passou por isso em algum momento, talvez até na empresa onde você já trabalhou teve, assim, consultores opositores, que tudo que você levava como melhoria ou como sugestão, ele se negava, ele achava que a sua proposta, o seu assunto não era relevante. Coloca aqui nos comentários, conte-me qual foi a situação que você já passou com um consultor opositor. E se você conhece pessoas que querem prestar consultoria, que querem trabalhar na área, também marquem elas aqui embaixo para que elas recebam os meus conteúdos, para que elas possam se tornar cada vez mais especialistas. Então, vamos para os próximos pontos para que você evite ser uma consultora opositora. Você precisa saber dar feedback construtivo. Quando identificar problemas, sempre sugire possíveis melhorias. Toda empresa vai ter os seus pontos fortes e seus pontos de fraqueza. E você está lá exatamente para isso, para identificar quais são esses pontos de fraqueza e as forças. E assim, no feedback, então você potencializar as forças e trazer, sim, quais são as fraquezas para que sejam trabalhadas em conjuntos, para que você possa ser colaborativo, para que você possa aí, então, ajudar essa equipe a se desenvolver. Então, você como consultor precisa saber dar feedbacks construtivos. Repense, escreva, leia, se pergunte para que o outro receba como realmente tem que receber, que é um ato de melhoria. Ninguém é perfeito, empresa alguma é perfeita, sempre terão pontos de melhorar. Então, você tem que ser natural quando você fala isso. No mesmo tom que você fala sobre os pontos fortes, você vai falar sobre os pontos de melhoria. Você vai falar primeiro dos pontos fortes e aí você vai trazer os pontos de melhoria. Esses, então, são os feedbacks construtivos. Feedbacks que vão ajudar, então, o seu cliente a crescer. Porque o consultor está lá exatamente para isso, para gerar mudança. Outro ponto importante é estar aberto a mudanças. Ver mudanças como oportunidades de inovar e progredir. Se você tem um formato pronto de consultoria, você tem um mapa, não necessariamente que precisa ser exatamente daquela forma. Eu falei no início do vídeo, você utiliza o seu método, o seu passo a passo como um norte, como um mapa para direcionar o seu cliente. Mas você precisa estar aberto às mudanças, você precisa estar aberto para poder inovar. A sua consultoria ela não vai ser sempre, vai passar ano e pós ano e vai ser sempre igual. O método precisa ser inovado. O método precisa de reciclagem, o método precisa passar por atualizações. Então, esteja aberto às mudanças. O seu cliente é que vai fazer você se tornar ainda melhor, vai fazer que o seu método de trabalho se torne cada vez melhor. Então, estamos chegando no final da nossa aula. E para que você se torne uma consultora especialista, uma consultora extraordinária, uma consultora que é indicada, que gera resultados, é importante que você não seja uma consultora opositora. Evitar comportamentos opositores e adotar uma atitude positiva e colaborativa não só melhora o ambiente de trabalho, mas também fortalece as relações profissionais. Isso gera indicação, isso gera money. Quando você tem essa habilidade, você gera money. Você faz com que o seu cliente te indique. Você não vai precisar nem vender mais o seu produto, porque você não é uma consultora opositora. Ou você nem vai se tornar uma consultora opositora, já vai saber de que forma você tem que agir, qual é a sua postura, qual é as suas atitudes perante o seu cliente. Então, não seja essa consultora opositora. Seja essa consultora que gera prosperidade, que gera crescimento para o seu cliente. Então, te espero aqui no próximo vídeo. Espero que tenha ajudado todas as informações. Espero que faça você crescer. Espero que você não seja uma consultora opositora para que você possa ganhar muito money, possa ser indicada e não gere ambientes tóxicos. Você saiba trabalhar com as pessoas e você saiba utilizar o melhor das pessoas. Você saiba desenvolver pessoas. Mas se você quer aprender mais sobre consultoria, clica no sininho para que você receba notificações de mais vídeos que estão vindo aí. Nós temos aqui toda terça e quinta vídeo novo para você. Lembre-se que quem se opõe não cresce, quem se alia fortalece.